Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, passando para tirar mais algumas dúvidas, fazer mais alguns esclarecimentos sobre o que diz a lei eleitoral, sobre as alegações que estão sendo colocadas em algumas ações que a extrema-direita e o bolsonarismo já estão movimentando no Brasil no dia de hoje. É impressionante como é que essas pessoas têm a capacidade de enganar os seguidores de Bolsonaro, porque fica uma espécie de looping. Eles contam uma mentira, eles criam falsas expectativas, as pessoas acreditam nessas falsas expectativas, jogam as suas energias nessas falsas expectativas e elas simplesmente não acontecem, elas não são realizadas. E essas pessoas ficam frustradas, ficam mais amarguradas e depois vêm perturbar a gente aqui nas redes sociais, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer algumas imagens muito interessantes, mas antes de mais nada é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. É uma forma adicional de você prestigiar o nosso portal, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando com uma notícia aqui no dia de hoje, que para mim foi surpreendente porque é um fato que eu não sabia. Porque eu não sabia que no reino terreno, o senhor Edir Macedo, ele amealha muito mais dinheiro do que a vã filosofia poderia imaginar. Ele é dono de um banco, eu não sabia disso. Sócio cobra quase R$ 500 milhões do banco de Edir Macedo. O sócio alega que tomou um calote, porque o banco do Edir Macedo, esse banco aqui, olha, o banco Digimais, que tem aqui nessa propaganda, né, que emprestou mais de R$ 1 bilhão para as pessoas, né? Impressionante, né? O banquinho, olha que atividade, hein? Mais de 1 bilhão em crédito concedido. Então, botou dinheiro lá no Master, sabe-se Deus lá, por que que o Edir Macedo resolveu botar quase R$ 500 milhões no Master. E agora o sócio está querendo uma reparação, né? Como é que foi essa história, né? Bom, mas como essa gente é uma gente que sempre tem uma imaginação muito fértil, vamos ver o que eles vão dizer para os fiéis, as pessoas, enfim, que têm algum tipo de interesse nesse banco aí, algum negócio com esse banco, e que agora estão endiabradas no pior sentido, né? Bom, uma coisa muito interessante estava sendo preocupação de muitas pessoas em função das repercussões que a Justiça Eleitoral poderia estabelecer, foi completamente resolvido. Aliados de Lula falam em alívio com desistência de Janja e descartam crime eleitoral por desfile. Como eu disse para vocês, o presidente Lula tem uma assessoria jurídica, enfim, que debateu, esmiuçou para ele o que poderia acontecer caso tivesse aí um transbordo, tivesse de fato um uso político, tivesse algum tipo de manobra envolvendo dinheiro público para beneficiar a escola, enfim. Então, tudo isso foi devidamente esclarecido e o presidente Lula foi tranquilaço para a Avenida. Aliás, ele ficou a noite inteira, gente, mais de 8 horas lá na Avenida, né? Então, enfim. E a Janja, né, ela é muito satanizada, tanto pelas pessoas da extrema-direita, como pessoas que são simpáticas no campo da esquerda, que acham às vezes que ela parece muito, enfim, estão sempre caindo em algumas armadilhas, né? E de forma, às vezes, muito injustas. E aí, nesse caso aí, para essas pessoas todas, foi pelo menos um grande alívio geral, né? Bom, mas aí o presidente Lula, gente, muitas pessoas só viram a imagem dele ali abraçando, né, os componentes acadêmicos de Niterói. Mas ele ficou a noite toda e foi lá prestigiar, foi homenagear todas as escolas, né? Muita gente não sabe disso. Então, eu vou compartilhar com vocês um pequeno fragmento aqui do Lula parabenizando, indo fazer as homenagens às escolas e sendo homenageado pelas escolas, pelos membros das outras escolas e pelos operários. Tem um momento ali que o Lula vai abraçar os empurradores, né, daqueles carros gigantescos das alegorias. Vamos ver a cena aqui. Aqui com o pessoal de Niterói. Aqui já com a mocidade, foi beijar a bandeira da mocidade, a porta-bandeira muito simpática, o mestre Sala também, felizes ali com o Lula chegando perto deles.
Aí o Lula foi lá na bateria, foi lá falar com os cantores, né, os intérpretes. Aqui o Lula já na Portela, né? Mestre Sala e porta-bandeira, tirando foto. Tá vendo a águia da Portela, né? Sempre faz barulho. A Portela é a escola do prefeito Eduardo Paes. E aqui com a mangueira. Mestre Sala e porta-bandeira da mangueira, né? Vendo aqui a alegoria fazendo barulho, né? De pássaro, né? E aí, por fim, aqui com os empurradores dos carros alegóricos, né? Então, gente, foi uma noite muito plena para o presidente da República. Enfim, deve ter dado algumas risadas também quando ele viu lá o carro do Bozo com tornozeleira eletrônica, né? Muitas pessoas que estavam lá viram que houve um grande apoio popular nas arquibancadas a acadêmicos de Niterói. Isso está fazendo que muita gente, né, coloque seu ressentimento lá em cima e estejam distorcendo a realidade para as pessoas que as seguem. E um dos maiores estelionatários políticos que o Brasil já produziu é essa criatura aqui, né? Só um trechinho do que ele espalha para o povo dele. Vamos desmontar aqui o que ele anda falando. Infelizmente, as pessoas que são enganadas por esses estelionatários políticos não assistem o nosso canal porque eles estão vendo uma bolha. Eles vão se alimentando desse ressentimento e tomam pancada umas atrás das outras, né? E vão seguindo o estelionatário, né? Vamos lá o que ele diz. Deixa eu ver se eu entendi. Bolsonaro foi tornado inelegível pelo TSE enquanto Alexandre de Moraes presidia essa corte por ter participado, num 7 de setembro, numa manifestação pública que tinha zero de dinheiro público. Zero! O 7 de setembro não tem dinheiro público. Os militares todos vão para as ruas, as arquibancadas são montadas, os navios vão circulando ali pela orla, né? No caso do Rio de Janeiro, os aviões vão circulando por todos os lados, os equipamentos de som são montados, a segurança é montada, tudo isso é de graça, né? Vai ver que é o dinheiro do Bispo Macedo, né? Enfim, vamos lá. Foram pessoas físicas que juntaram dinheiro e fizeram uma manifestação para homenagear Bolsonaro no 7 de setembro. Por isso ele foi tornado E aí tem gente que acredita nesse tipo de cretinice gigantesca. inelegível e foi proibido de usar as imagens de 7 de setembro. Brasil Paralelo teve... E aí é o seguinte, eles vêm com esse papo, isso é reproduzido por todas as pessoas. Então, o argumento é o seguinte, o Bolsonaro foi tornado inelegível porque participou da cerimônia. Não foi só por conta disso. O discurso dos cretinos esconde que o Bolsonaro fez uso do espaço público no período eleitoral para atacar o sistema eleitoral com transmissão direta por uma TV pública, usando a estrutura do governo federal para cometimento desse crime. Então, essa foi uma das razões pelas quais ele foi tornado inelegível. Ele foi tornado inelegível também porque ele foi condenado criminalmente por sentença penal condenatória, né? Transitada em julgado. Ele só vai ser elegível novamente quando terminar a pena dele, depois de 27 anos e 3 meses, aí conta-se mais 8 anos, porque a inelegibilidade se dá depois que termina o cumprimento da pena. Então, no ano de 2060, ele vai poder disputar as eleições quando ele tiver lá 105 anos, se não me falha, 102, 105 anos por aí, né? Mas aí fica com essa história. O Flávio Rachadinha também, nessa ação contra os crimes do PT na Sapucaí. O que o PT fez de crime na eleição? Não é escola de samba acadêmicos do Partido dos Trabalhadores, é uma escola privada que escolhe o tema que ela quiser e ela pode falar o que ela quiser no desfile, pode colocar o tema que ela quiser. Mas aí essa distorção vai criando essa confusão na cabeça das pessoas que vão acreditando nos estelionatários. Sou Flávio Bolsonaro, então, está querendo entrar com uma ação. Além dos ataques pessoais a Bolsonaro, eles atacaram o maior projeto de Deus na Terra, a família. Vamos vencer o mal e o bem. Mais uma vez, os estelionatários falando de família, né? Tentando sempre se assenhorar do vocábulo família. Bom, o que diz a lei? Bom, já comentei com vocês que o artigo 36 da lei eleitoral, ela diz que a propaganda eleitoral só pode ser realizada após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Ou seja,
O Bolsonaro, ele cometeu crimes durante o período que a lei eleitoral é muito mais rígida, que prevê ali uma série de comportamentos. E o parágrafo 3º diz o seguinte, no caso que eles estão alegando contra o presidente Lula. A violação do disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação, o Lula não é responsável por divulgação nenhuma, né? E quando comprovado seu prévio conhecimento, também, enfim, o Lula não teve nada a ver com essa história. O beneficiário, a multa no valor de R$5.000 a R$25.000, o equivalente ao custo da propaganda, se for maior. Então, enfim, o máximo que eles poderiam conseguir, tendo uma votação no TSE, é que o Lula pagasse uma multa, a pessoa do Lula, né? Enfim, o Lula, enfim, não está nem dando bola para isso. Agora, no que diz respeito à inelegibilidade que fulminou o senhor Jair Messias presidiário, a lei eleitoral estabelece o seguinte: são inelegíveis, no artigo 1º, para qualquer cargo. Aí vem a linha D. Os que tenham contra a sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado. O que aconteceu com o Bolsonaro? Ele teve uma representação contra ele que foi julgada procedente. Então, enfim. Ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político. Essa foi a alegação que foi jogada contra o Bolsonaro. Abuso do poder político, que ele era presidente da República, que ele notadamente estava querendo tirar proveito daquela história, e com uso de poder econômico também, porque a estrutura do governo federal foi utilizada para essa finalidade. Nem vou entrar no 7 de setembro, 7 de setembro foi mais uma situação, foi mais um abuso que aconteceu ali. Ele fez um migué, ele colocou um carro de som paralelamente a uma estrutura gigantesca que foi montada com dinheiro público. E aí depois, não, eu só apareci lá para dar um oi. Não é isso, né? Bem, e aí vem, ou para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para os que realizarem nos 8 anos seguintes. Então, está aí a legislação explicando por que uma coisa se deu e por que não vai acontecer nada dessa história com o presidente Lula. A folia está rolando solta, né? Gente, como tem gente gaiata que vai para as ruas, né? Os amigos se reúnem, enfim. E aí, o engraçado é o seguinte, né? As pessoas até conseguem se dar bem, né? Conseguem as namoradas, os namorados. Esse aqui de Fred Flintstone, muito engraçadinho, né? Gente, as fantasias, o povo tá rindo, o povo tá feliz. E entre um sambinho e outro ainda metem lá um sem anistia, sem anistia. Olha, não tem... Olha, eu fico pensando o seguinte, o cara que é bolsonarista, chega nesse momento, ele deve ficar numa depressão profunda, né? Uma crise de consciência, aquele cara que... de identidade, o cara que gosta de carnaval, ele vai ver essa alegria toda, ninguém se importando com o Bozo preso, o Bozo na cadeia, as pessoas tirando onda, fazendo gracejo com isso, todo mundo tomando sua cervejinha, tomando sua água de coco, dançando, a economia girando no nosso país. Olha só, muita gente bonita, gente fantasiada, gente e se entregando à folia mesmo, a alegria total, né? E gente fazendo galhofas também, né? Isso aqui fez uma fantasia, olha, botou aqui, fantasiado de porta, toque, 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 aí botou ali um cartaz com o clã Bozo devidamente encalacrado, né? Então, gente, olha, para você que estava preocupado com os desdobramentos dessa história toda, fique tranquilaço, tranquilaça, porque não vai acontecer absolutamente nada. Mais remotamente, o que poderia acontecer seria a aplicação de uma multa que vai de R$5.000 a R$25.000. Eu também não acredito que isso vá acontecer. O pior de tudo está acontecendo apenas para essas pessoas que habitam um mundo paralelo, porque elas estão ressentidas, elas estão amarguradas, vão acreditando nos seus estelionatários que elas seguem todos os dias, vão cair, vão quebrar, vão ficar nutrindo isso, gente, durante um tempão, vão ficar um tempão pensando que o Lula vai se tornar inelegível, que o Lula vai tomar sanção, vão ficar achando que o Bolsonaro é um prejudicado, mas o fato é que o Bolsonaro está na cadeia e o Lula está solto. E nesse processo eleitoral aí é que nós vamos discutir a realidade de fato, né? Quem é que teve alguma coisa para apresentar e quem é que não teve, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!